Quando sabemos que estamos numa dinâmica de chamas gêmeas? Bom, muitas pessoas procuram confirmação de vínculo para saber se a pessoa encontrou sua chama gêmea ou não. Eu não concordo muito com isso, gente. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que tem muitos egos. Vocês já devem ter visto que quando a gente comenta que nós temos chamas gêmeas, as pessoas não acreditam muito nisso. E hoje, o que eu vejo? Que nós temos que entender que o outro não nos entende. Por quê? Porque não é uma coisa, chama gêmea não é uma coisa que já vem vindo há tempo sendo falado sobre isso. Não é. Então, a gente tem que lembrar que o ser humano, no modo geral, não trabalha em si mesmo, não faz suas curas, não está disposto a tirar o ego, a olhar para dentro de si, a ver seus próprios defeitos, suas sombras, porque todos nós temos. Então, mesmo as pessoas espiritualizadas, elas, no modo geral, sempre, lógico, pode ter um ou outro, tanto é que eu cheguei a encontrar uma pessoa que faz trabalho com registros acásticos, que não é chama gêmea, e ele conseguiu me entender, coisa difícil de acontecer. Então podemos dizer que é uma exceção, né? No geral, gente, quem não é chama não nos entende, porque a pessoa está acostumada com relacionamento comum. Então nunca a pessoa ouviu falar e a pessoa não se conecta, não consegue entrar na mesma frequência que nós estamos. Então não adianta a gente querer exigir isso do outro. São frequências diferentes. A gente alcança essa frequência porque estamos vivendo isso, mesmo que a gente não queira. Então quando que a gente percebe que a gente realmente encontrou nossa chama? Quando a gente... Bom, são vários sinais, mas o principal é quando a gente sente que a gente sempre esteve com essa pessoa. Por quê? Porque é a mesma alma, é a mesma mônada. Então, a gente tem a certeza dentro da gente que sempre estivemos com aquela pessoa e que sempre procuramos por essa pessoa. Não uma pessoa como ele, mas sim ele. É aquela certeza. Mas essa certeza, quem realmente pode saber somos nós mesmos. Porque se eu for perguntar, no modo geral, para alguém confirmar para mim se eu sou chama gêmea, uns vão falar que sim, outros vão falar que não. E o que muitos podem falar, que eu ouvi, que eu posso sair dessa, que eu tô nisso porque eu quero. Quantas vezes eu não queria mais estar nessa? Muitas vezes a gente já não queria estar nessa. Por quê? Porque dói passar por isso. São muitas dores. A gente tenta fugir. O que acontece? Quanto mais a gente tenta fugir, mais a gente empurra a nossa dinâmica, né? Então, as pessoas pensam que a gente está obcecado por ele, que a gente está querendo ele pelo ego, porque a gente gostou muito dele. Só que parem para pensar. Por mais que a gente goste de uma pessoa, a gente já gostou de outras pessoas também, certo? Por mais que a gente goste, quando não é chama, a gente consegue encontrar outra pessoa e até nem que for para esquecer dele, a gente consegue. No caso da nossa chama, a gente não consegue esquecer nunca mais, né? E a gente sente muitos fenômenos, gente, acontecendo. Fenômenos espirituais. Como eu falei para vocês, acontece muito relacionado a dentes. Comigo, eu não saía mais do dentista, toda hora tinha algum dente para arrumar, porque teve muitas situações lá no Egito sobre isso,
que a gente aprontou. Então é muito comum ter essa situação de dente. Quebra, arranca, perdeu, muito constante. Outras chamas tem muita questão do útero, né? Desalinha toda a parte hormonal da mulher, né? Muitas dores, tem muitas chamas que tem fibromialgia, é muito comum. E assim, no modo geral, a gente vai notando nossos parentes mudarem, pessoas ao nosso redor que não sejam só parentes. Eu percebo, principalmente hoje, né, que já faz 3 anos que eu estou em dinâmica, é muito nítido. A gente não consegue mais atrair, por exemplo, os egos, né? Tem muitos ataques, né? Isso eu recebi muitos ataques, inclusive familiares, né? E na época eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas depois a gente começa a repelir os egos. E eu percebo que quem está mais alinhado com a espiritualidade são as pessoas que começam a se reaproximar de mim. E quem está muito no ego se afastam de mim, tanto homens quanto mulheres, né? Então agora eu percebo muitas pessoas me procurando de amigas que tinham se afastado. Pessoas que escutam o que eu estou falando, mas não estão entendendo nada. Mas eu tenho que entender que essa pessoa não vai me entender porque ela não está passando por uma dinâmica. Mas ela sente que a minha energia é diferente de antigamente. Por quê? Porque eu estou limpando o meu ego, gente. Numa dinâmica de chama gêmea, mesmo que você não queira, você está numa camisa de força com ele. Então, nós somos obrigadas a limpar nosso ego. Por quê? Porque até por uma questão de sobrevivência. A gente vai sendo impulsionada a fazer os trabalhos. Então, a gente sente que é muito diferente de um relacionamento comum. Porque todos esses sintomas que acontecem, significa que a gente está limpando muitas vidas numa só. E não só nossas. Não só minha e da minha chama, como dos nossos antepassados também, dos nossos ancestrais. Então, você imagina quantos fenômenos acontecem? Isso não acontecia com relacionamento comum. Mesmo relacionamento com uma pessoa tóxica, narcisista, que foi meu ex-marido, não acontecia fenômenos nenhum, nada. É só com a chama. Então, gente, por mais que aconteçam os fenômenos, nós temos que agradecer essas dores, porque é com as dores que a gente vai aprendendo e vai se limpando e limpando nossa chama. Mas procurem, gente, quem tem dúvidas ainda se é chama, se não é chama, meditar para você ter certeza se você é. No meu caso, eu nunca tive dúvidas que o Ricardo é minha chama gêmea. Mas o que eu demorei para sentir é que eu achava que bonito, eu sou chama gêmea dele, legal, ok, mas que eu continuava vivendo uma vida comum. Então isso eu demorei para cair a ficha que eu não teria outro namorado, ou uma coisa temporária, mas que a minha vida não era mais como era antes do Ricardo, antes da minha chama. Então, isso realmente eu demorei para observar, mas que ele era minha chama, eu já soube no primeiro dia que eu ouvi, né? Naquele dia eu não sabia ainda o termo, mas assim que eu senti essa conexão fortíssima, eu já comecei a procurar. Então, logo já identifiquei que eu era chama. E tem várias outras sincronicidades, gente, que acontece, não necessariamente com todos, mas muito comum acontecer de morar em cidades diferentes, que é o meu caso, né? Eu tô aqui em Campinas e ele está em São Paulo. Idades muito diferentes, esse não é o meu caso. A gente só tem 3 anos de diferença, então ele tem 3 anos a mais do que eu, mas muitas chamas têm 10, 20 anos de diferença.
E datas de nascimento, gente, quando eu comecei a observar, eu fiquei assim encantada. Por quê? Porque tanto eu quanto a mãe dele, ele e meu filho, fazemos aniversário em janeiro. Todos na mesma semana, os outros parentes também, meu pai com o pai dele, minha mãe com a irmã dele, todos na mesma semana. Cada dupla tem o mesmo signo. Então, eu e a mãe dele é um dia de diferença. E somos capricornianas, e ele e meu filho são aquarianos, e assim por diante. Então, a gente vai notando essa sincronicidade, gente, é maravilhoso. Mas a pessoa que mais pode te dizer se você é uma chama gêmea é você mesma. Porque nós temos que lembrar que o ser humano, mesmo espiritualizado, tem muito ego. Gente, não é fácil de limpar o ego. Então, nós, chama gêmeas, somos as que mais limpamos nosso ego. Por quê? Porque mesmo que a gente não queira, nós estamos condicionadas a isso. Então, naturalmente, a gente vai limpando esses egos. Tá bom?